Saudações a todos, espero que todos estejam bem e seguros. O vídeo de hoje, mais um de comentários gerais, no qual nós vamos tratar a distribuição gaussiana, e para isso a gente vai partir da distribuição binomial, que tem sido alvo dos nossos últimos vídeos. Lembrando, não dê like, os comentários eu peço que sejam reservados ao Google Classroom, e que esse PDF é só um resumo com algumas passagens, algumas continhas explicitadas para facilitar o estudo de vocês. E que o material principal, nesse caso, é o livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística. E a minha versão é a primeira versão. Então, vamos lá para o vídeo. A distribuição gaussiana ela é também conhecida como distribuição de Gauss, distribuição normal ou distribuição de Laplace-Gauss. Ela é dada por essa expressão. Vocês devem ter visto esse conteúdo em Física Matemática 1, consta lá na ementa, então eu não vou me reservar muito aqui, mas que a gente sabe que essa primeira parte aqui, deixa eu pegar uma ferramenta de escrita aqui, essa aqui é uma parte de normalização, e aqui a gente está tratando uma distribuição gaussiana de uma função aqui, que a gente está tratando uma função ao quadrado, x quadrado, no caso, em relação a, vamos dizer assim, a covariância. Bom, então, vamos seguir. Uma das coisas que a gente sabe é que as distribuições gaussianas, elas surgem com frequência quando a gente está trabalhando com um número muito grande de ensaios. Ou seja, isso é previsto pela lei dos grandes números, que a gente não vai entrar em grandes detalhes aqui. Mas que em vídeos anteriores eu acabei representando, pelo menos de maneira intuitiva, por aquele exemplo da gente ir marcando o tempo de espera de um ônibus. Então, esse exemplo que foi apresentado nas aulas num vídeo anterior, ele pode ser estendido para várias outras coisas. Então, vamos imaginar a altura das pessoas, Então, se a gente pegar um conjunto pequeno, uma sala com 5, 6 pessoas, a gente vai ter uma distribuição discreta, Porém, se a gente pegar toda a população mundial, ou toda a população brasileira, e for avaliando a altura das pessoas, a gente vai acabar chegando em uma distribuição gaussiana. A gente vai ter um pico mais pronunciado e decaimentos em torno desse pico, formando aquela forma de distribuição que a gente já conhece. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: se isso é algo que ocorre, o que deve acontecer é que se eu tomar uma distribuição binomial e assumir n muito grande, ela deve me retornar a uma distribuição gaussiana, na forma que está apresentado aqui na equação número 1. Então, eu estou assumindo que vocês fizeram as propostas anteriores, as atividades sugeridas em vídeo, e que já começaram a entender que nas distribuições binomiais nós temos um máximo pronunciado no valor médio e um decréscimo ao se afastar desse valor médio. Então, o que a gente vai fazer inicialmente
é assumir nosso valor N1 igual a N1 médio mais K. Por que isso? Para que a gente possa estudar as variações, né, em relação ao meu valor médio. Ou seja, se todo mundo, se a gente tem um pico em K, se a gente tem um pico em relação ao valor médio, nós podemos substituir valores de K, né, positivo ou negativo, a fim de reconstruir os outros valores dessa distribuição. Então, esse é o elemento matemático, né, a ideia matemática que a gente vai estar usando nessa situação. Então, na equação 2 está sendo apresentado a distribuição binomial, né, nas duas formas que a gente já conhece, que são equivalentes, né, que eu só estou explicitando a combinação. E então, no lugar de N1, nós estamos substituindo por N1 médio mais K. Substituição direta. Aqui a gente pode reescrever N2, né, como a fim de reduzir variáveis ou simplificar o nosso sistema. Então, o que a gente está fazendo é que N1 mais N2 é igual ao número total de ensaios. Então, N2 é igual ao número total de ensaios menos N1. E no lugar de N1, a gente substitui, então, a nossa nova forma de escrever N1, que é N1 médio mais K. Desse modo, a gente pode substituir, então, o valor de N1 médio, né, que pelo que a gente já calculou anteriormente, é dado por NP. Ai, fechou. Desculpe-me, vamos lá. Problemas com computadores diferentes. Vamos lá. Então, no lugar de N1, a gente está substituindo NP, né, que seria a média de N1, como a gente calculou previamente. E a gente tem que, nesse caso, a gente pode colocar o N em evidência, a fim de escrever a expressão 9, N2 é igual a NQ menos K. Lembrando que aqui 1 menos P é nosso Q. Então, se a gente retomar e substituir no lugar de N2, se a gente substituir então agora o nosso novo valor e efetuar as continhas, a gente vai chegar aqui na equação 13, né, que é só manipulação de variáveis, que é o ponto onde a gente pega e fala assim, mas e agora? O que a gente faz? A gente tem esse fatorial aí em cima, né, e embaixo também, né, no denominador a gente tem o fatorial, e agora como que a gente procede? Bom, lá na disciplina de Física Matemática 1, a gente estudou uma ferramenta chamada aproximação de Stirling. Lá vocês devem ter visto, né, tem várias formas de estudar a aproximação de Stirling. Eu particularmente, quando eu ministreio a disciplina, eu gosto muito do uso de números de Bernoulli para demonstrar a aproximação de Stirling, mostrando todos os detalhes e mostrando que essa aproximação de Stirling ela vai se reduzindo conforme a gente vai tendo números muito altos, e também ela vai se aproximando, né, da função fatorial, né, ou função gama, para quem preferir. E a gente tem que uma dessas aproximações é a que está apresentada na equação 14, que eu destaco aqui com um retângulo. Lá no livro da referência 1, livro do Casquilho, no apêndice
B1, tem uma descrição dessa aproximação de Stirling e tem uma apresentação da aproximação de Stirling e da sua validade, que difere, né? Ele vai usar por um outro caminho, que é o que eu costumo adotar na disciplina de Física e Matemática. Então é bastante instrutivo e para quem fez a disciplina de Física e Matemática comigo não terá grandes problemas. Como no último ano eu não ministrei essa disciplina, então eu não sei muito bem como que foi apresentado o assunto, mas tenho certeza que foi apresentado em detalhes, com todo o rigor que o assunto exige. Bom, então, seguindo, né, a gente pode... a técnica da aproximação de Stirling consiste em aplicar um logaritmo aqui, né, a fim de que ao aplicar o logaritmo, a gente vai acabar tendo que ln de n fatorial é igual a n, ln de n, menos n, mais meio de ln de 2π. Em alguns trabalhos, em especial em física e estatística, vocês vão acabar notando que esse último termo aqui ele é descartado e a gente vai falar, mas por que ele é descartado? Porque normalmente a gente está trabalhando com n muito grande. Então, se a gente pensar, né, que cada possibilidade avaliada vamos dizer assim, cada possibilidade é gerada por uma partícula, né? Vamos pensar dessa maneira aqui, a gente vai estar falando em alguma coisa em torno de 6 vezes 10 a 23, né, para a maioria dos sistemas, ou da ordem de 10 a 23. Esse número é muitíssimo grande, o que faz com que a gente possa desprezar esse último termo aqui, chegando então no que é apresentado na expressão 16. Então, se a gente retomar a nossa expressão 13, substituindo, então, o que a gente tem aqui na equação 14, a gente vai acabar obtendo essa relação aqui, né? Aí é só continhas, né, gente? Aí, se alguém tiver algum problema com a parte matemática, lembrando só que essa aqui é uma expressão só, né? São 3 frações multiplicadas que eu não coloquei na mesma linha porque ia ficar muito pequeno, então não caberia, ou ia ficar visualmente complicado de ver. E a hora que a gente rearranja os termos, né, que tem um trabalhinho matemático, né, de vir aplicando e tudo mais, a gente chega na equação 17 e então, a hora que a gente aplica o logaritmo, a gente consegue acertar aqui, né, e tendo em vista que K dividido por NP é muito menor que 1 e K dividido por NQ é muito menor que 1 também. Vamos lembrar por que isso acontece. Isso acontece porque N, marca aqui, N é muito grande. Vamos lembrar que P e Q são probabilidades, então devem ser números pequenos, porque a soma de P mais Q deve ser igual a 1, e que K é o quanto que o valor em questão está se distanciando em relação a N1, né, está se distanciando da média. Então, assim, a gente pode fazer um desenvolvimento em série, né, escrevendo as expressões 19 e 20, do qual
obtém a fórmula 21, aqui só um comentário, né? Esse 21 é aquela questão, né? A equação muito longa, mas esse 21 é só o número, né? Não faz parte da expressão, a expressão é só o que está aí, esse 21 só marca o número da equação, do que a gente obtém a equação 22. Gente, só manipulação de variáveis aqui, só o que a gente já conhece, né, o trabalhinho que a gente já acabou fazendo nos cursos de Física Matemática 1. Então, se a gente aplicar as devidas aproximações aqui, né, verificar, né, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, deixa eu destacar uma condição aqui, que é, por exemplo, essa aqui, ó, no numerador. Quando a gente tem n ao quadrado, esse é um número muito grande no denominador, né? Então, tá aqui. N quadrado é um número muito grande. Ainda que p seja um número menor que 1, ou seja, ao quadrado seja um número muito pequeno e que ao quadrado seja um número muito pequeno, aqui a gente ainda tem um número muito grande, porque n é muito grande, né? Um número muitíssimo grande multiplicado por um número relativamente pequeno acaba gerando um número ainda grande, o que faz com que esse termo aqui ele seja próximo de zero e, portanto, ele vai ser desprezável a ponto da gente só ter aqui na equação 23, né, só essa parte aqui correspondente ao numerador. Então, é isso que eu estou dizendo, aplicando as devidas aproximações. E que se a gente olhar, né, a hora que a gente verifica aqui, né, que essa é a própria distribuição gaussiana se a gente fizer as substituições, né? O que eu quero dizer? Fazer as substituições. Se a gente pegar aqui e verificar que NPQ é a variância, né? Então, ao substituir aqui, a gente consegue retomar, e aqui também, né? Variância também, a gente consegue retomar a expressão inicial, que era da distribuição gaussiana. E aqui no lugar de k quadrado, né? Lembrar que a gente definiu, né? Aqui N1 como sendo N1 médio mais K. Então, a gente pode escrever K como N1 menos N1 médio. E assim, a gente mostra que a distribuição gaussiana, a distribuição binomial, para n grande, ela acaba resultando em uma distribuição gaussiana. Ainda a gente pode, em vez de trabalhar com N1, né, que a gente definiu como passos para a direita, a gente ainda pode trabalhar com o número de passos efetivos. E basicamente é o mesmo procedimento que a gente vai seguir. O mesmo procedimento. Aqui a gente está omitindo alguns cálculos, né? Eu acho até importante fazer essa omissão desses cálculos para que o aluno possa praticar essas continhas, lembrando que nessa disciplina esse traquejo matemático, né, que vem lá da física matemática 1 e 2, ele é bastante importante. E seguindo essa brincadeira, a gente consegue fazer, né, chegar na equação 25, que seria o equivalente só para número de passos efetivos. A gente ainda pode tratar o deslocamento efetivo, né? Ou seja, o procedimento agora ele acaba sendo o mesmo para retomar essa distribuição gaussiana a partir da distribuição binomial. Ainda vale lembrar que em alguns casos a gente pode estar tratando uma condição que é contínua
E aí, nesse caso, a gente não descarta ainda a ideia de substituir o nosso somatório, né? Nosso operador somatório, por um integral. Ok? Bom, aqui são basicamente expressões, né? E o que mais eu queria falar sobre esse assunto é em relação a que vocês testem, ou seja, pegue o programa de gráfico que vocês mais gostam e nesse programa de gráficos façam, né, substituam lá na função gaussiana, ou seja, nessa função aqui, equação 1, substituam esses valores a fim de que vocês possam verificar como que essa distribuição ela vai modificando, ou seja, se eu vou ter uma distribuição, né, que ela é mais estreita ou mais larga, um pico mais alto. Então essa é a sugestão. Aqui foram dadas algumas possibilidades, mas o aluno pode testar outras condições a fim de se familiarizar com essa distribuição gaussiana, lembrando que em física e estatística basicamente tudo vai acabar chegando numa distribuição gaussiana, como a gente vai ver. Bom, um outro caso, né, que também pode ser de interesse é a da distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson ela também pode ser a distribuição binomial também ela também pode ser aproximada para uma distribuição de Poisson. Essa distribuição a gente obtém ela quando uma das probabilidades é muito pequena, tá? Então, normalmente lá na parte de radiação, de física nuclear, onde a gente vai ver emissões, tem alguns elementos que têm uma probabilidade de emissão de raios gamas, ou que seja um exemplo só, que é muito baixa. Então a gente vai acabar chegando numa condição como essa da distribuição de Poisson. Então, que a gente ela é definida por essa expressão, né, que está aqui, a equação 32. E o que a gente vai fazer é partir, então, da nossa distribuição binomial. Então, se a gente partir da distribuição binomial e assumir que P é muito menor que 1, né? Então, aqui é a nossa distribuição binomial. Então, aqui só para lembrar, né, a gente está partindo da distribuição binomial, né? Então aqui é o P elevado a N1 e no lugar de que a gente colocou 1 menos P. E lembrando, né, que N1 mais N2 é igual a N maiúsculo. Então, N2 vai ser N menos N1, que é o que está indicado aqui nessa parte. Então, aí segue a questão de abrir, né? Aqui o que a gente fez foi a própria definição da função fatorial, né? N vezes N menos 1 vezes N menos 2, blá, blá, blá. Até N menos 1, que é onde a gente vai simplificar, né, as expressões aqui, né? Então, prosseguindo, né, fazendo as manipulações aqui certinho, a gente vai acabar chegando na expressão
35, onde a gente vai começar a assumir que P é muito pequeno, então apenas os valores de N1 muito menor que N vão contribuir significativamente para Pn1. Então aqui a gente vai tomar essas aproximações. Então, a primeira aproximação é desse termo aqui no numerador aproximadamente igual a 1, né? Lembrando que como N é muito grande, né? N maiúsculo é muito grande, né? Aqui a gente vai acabar tendo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 nessa aproximação aqui, por isso que é aproximadamente 1, né? E que no segundo caso a gente pode aplicar, né, a propriedade do logaritmo, né? O logaritmo de um número elevado a outro número, a gente pode, isso vai ser a multiplicação, né, por esse número no expoente desse logaritmo, é isso que está aqui, do qual a gente pode aplicar então o exponencial e acabar realizando essa substituição, chegando na equação 36, que então retoma a distribuição de Poisson, onde a gente assumiu aqui que N1 médio é igual a NP, como calculamos previamente. Então, a gente conclui aí, né, que se for muito pouco provável dar um passo para a direita, então a probabilidade de dar N1 passos para a direita decresce muito rapidamente, ou seja, ela é a largura dessa distribuição é bastante estreita. Ou seja, é muito pouco provável dar um grande número de passos para a direita. Então, eu espero que todos vocês refaçam todos esses cálculos, essa é uma parte bem importante. E eu fico à disposição caso tenha problema em alguma passagem, tá? Todo mundo pode ficar à vontade para mandar as fotos dos cálculos e tudo mais, tá? Essas contas, como eu já revisei muitíssimas vezes, né? Todo ano tem algum aluno que chega e fala, olha, tem um errinho, em especial aqui nesses agrupamentos aqui das equações 17 e 18, mas eu já fiz várias vezes, os cálculos estão corretos. Então, se você tiver algum probleminha, retoma, volta e precisar de ajuda, pode contar comigo. Então, é isso aí por esse vídeo. Até a próxima e nos vemos em breve.